Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís Brito e hoje eu vou explicar um pouquinho como que foi a minha experiência com a ressonância harmônica. Então, se você tá nesse caminho, tá estudando lá o conteúdo do professor Hélio Couto ou já é ressonante assim como eu e quer saber da minha experiência, né? Quer ter acesso também a mais conteúdo sobre espiritualidade, autoconhecimento, já assina meu canal aí que tem muito conteúdo legal. Gente, então eu sou ressonante do professor. Eu conheci o professor Hélio Couto no ano de 2009, 2010, assim, passou por mim alguma coisa no YouTube. Eu achei fantástico, mas foi. Sabe quando tu não te prende? Eu achei muito legal, mas aquele conteúdo se saiu do meu campo e eu não tive mais acesso e nem quis procurar, né? E no ano de 2020, o professor veio também, né? Conteúdos dele passaram aqui no YouTube. Eu assisti alguma coisa, mas também não fiquei. E sempre pensando, gente, quem é esse ser humano que tá aí falando tudo isso de uma forma tão lógica, né? Porque o conteúdo do professor é muito lógico. Tá, aí no ano passado, veio de novo os conteúdos do professor, né? E aí eu comecei a ver vídeos aqui no YouTube, né? Vídeos aleatórios de canais que não são oficiais do professor. E comecei a assistir esses vídeos. Aí num dos vídeos apareceu uma propaganda dizendo assim: assista os vídeos oficiais do professor através do site, né? Que lá vai ter o caminho das palestras completas. E eu pensei, gente, agora eu vou começar a estudar. E dito e feito, eu comecei a estudar e estudei muito. Eu fiz todo o caminho das palestras e já no caminho das palestras eu comecei a ter as catarses, né? E talvez você esteja nesse vídeo por causa das catarses, com medo das catarses. E gente, pra mim começou lá quando eu ainda estava no caminho das palestras. Muita coisa veio ao meu consciente, memórias minhas da infância, sabe? Eu assisto a palestra, aí dá uma paradinha, porque aquilo é muita coisa, daqui a pouco vem, né? Vem conteúdos assim que tu nem imaginava que estavam arquivados, né? E esses conteúdos não são tão fáceis de processar, porque são muitas vezes memórias de dor, né? Memórias de rejeição, memórias de indiferença, memórias de abandono, e isso começou a acontecer lá no caminho das palestras. Muita coisa veio. E aí, tipo, durante o dia, assim, vinham, né, imagens, vinham situações, e eu começava a linkar aquelas imagens, aquelas situações lá da minha infância com as coisas que estavam acontecendo agora, né? Conteúdos do meu inconsciente vieram à minha consciência, né? E o professor fala disso, que a catarse é limpar, é botar pra fora, né? E só bota pra fora quando vem a consciência. E às vezes a gente tem várias coisas que acontecem conosco, né? Dificuldades, medos e tudo mais que estão lá como uma crença limitadora, né? Ou como um lixo emocional, mesmo mental, que estão ali dentro. Então, começou a acontecer as catarses nas palestras mesmo. Muita coisa veio à tona. Aí eu terminei, gente, estudava direto. Eu estudava assim com tanta sede, com tanta gana, e pra mim foi maravilhoso poder estudar. Eu terminei o caminho das palestras em 3 meses, mas eu assistia assim, ó, de manhã e de noite, final de semana, eu passava estudando. Eu tenho um caderno, não peguei ele pra mostrar pra vocês aqui, mas eu tenho um caderno onde eu anotei tudo, onde eu fiz resumo, onde tá grifado, tá colorido. É o meu xodó, porque realmente foi um período onde eu me dediquei muito a estudar, né, a mecânica quântica, a estudar o caminho das palestras ali. E finalmente acabei e mandei o e-mail pro professor. Mandei o e-mail para o professor dizendo, eu quero a ressonância harmônica, eu quero fazer a ressonância. E, gente, para quem não sabe, a ressonância harmônica é uma terapia, tá? É uma terapia, é um processo terapêutico que é feito com ondas, né? Ondas eletromagnéticos e ondas... me esqueci o outro nome. Me esqueci, vou ficar devendo. Mas são ondas eletromagnéticas, é gravado num áudio e o professor manda esse áudio para nós através do e-mail e tem que tocar todos os dias. Pode ser no volume 0. Por que é no volume 0? Porque o volume não importa. Onda é onda, né? A gente só fala aqui no celular, é tudo através de ondas, né? Tudo é frequência, tudo é uma onda. Então a ressonância harmônica é um processo terapêutico por ondas, né? Por frequências. Então a gente faz o pedido, né? A gente faz o pedido para o professor e o professor grava um áudio com as informações daquela onda, né?
e a gente coloca para tocar esse áudio todos os dias, e tem que colocar todos os dias. Então, chegou o meu dia de mandar o e-mail, o dia que eu tinha terminado, né, os estudos, eu mandei o e-mail, o professor me retornou, ele pergunta algumas coisas, ele pergunta se a gente realmente assistiu o caminho das palestras, né, e aí ele coloca ali pra gente fazer os pedidos. Ele sempre menciona lá naquele e-mail que a gente não coloque muitos pedidos, porque como a gente tem muito conteúdo para ser limpo, né, são muitas bagagens aí, né, muitas vidas, né, acumulando lixo tóxico, né, porque nós somos co-criadores, né, a nossa essência é co-criar, é a abundância, é a prosperidade. E quando a gente não tá vivendo isso é porque a gente acumulou lixo, né? Eu tô falando lixo aqui, mas a gente acumulou crenças limitadoras, né? Esses paradigmas que limitam a nossa visão de mundo. Então eu fiz os pedidos, pedi pouca coisa. Uma das coisas que ele sempre indica pedir é a iluminação espiritual, né? Então eu pedi iluminação espiritual, eu pedi também que fosse limpo toda e qualquer crença e paradigma que impedia a prosperidade em todas as áreas da minha vida e mais algumas coisas, mas foram bem poucas coisas. E aí começou, né? Botei o CD tocar lá e gente, na primeira semana, tá? Na primeira semana, eu sou terapeuta, né? Terapeuta energética, trabalho com fitoenergética, trabalho com tarô. Na primeira semana, assim, eclodiu gente. Eclodiu o cliente, assim, de tudo que foi lado. Eu atendi muita gente. Na primeira semana, eu acredito, assim, no primeiro mês, assim, estourou, sabe? Realmente foi um mês maravilhoso. No segundo mês, eu tinha 2 projetos, né, que estavam parados há mais de 2 anos, né, coisas que eu queria executar e que eu não fazia, não conseguia, simplesmente estava lá no papel, desenhado tudo, mas eu não executava isso. No segundo mês, quando eu fui executar um dos projetos, né, e as catarses, e isso que eu queria falar aqui, as catarses, elas são assim, elas são internas, é tu contigo mesmo e tu vencendo aquele teu lixo que vem pra fora, né? E esse exemplo que eu vou dar aqui pra vocês foi muito isso. No segundo mês, me veio muita vontade, não, agora eu vou colocar o meu projeto, eu vou executar isso, tá? E como eu trabalho aqui com a internet, né, a minha intenção era publicar no Instagram esse projeto pra colocar pras pessoas virem e fazer parte do grupo lá. Aí fiz a arte, tudo. Quando foi o dia pra eu publicar, quem disse que eu publicava? Gente, eu travei. Aí pensa assim, Thaís, mas foi um medo. Não era bem medo, é como se eu quisesse dar um passo com a minha perna e a minha perna travasse e não andasse. Foi exatamente isso. Aí eu fui publicar e eu não conseguia, gente, eu não conseguia. Eu pensei, mas o que é que tá acontecendo? O que tá acontecendo comigo? Por que eu não tô conseguindo publicar? E eu não me dei conta que era uma catarse. Tá, deixei aquilo de lado, pensei, vou caminhar, né? Gosto muito de caminhar, vou caminhar. Quando eu tava fazendo a minha caminhada, aquilo veio assim, ó. É uma crença limitante, uma crença que tu não pode, é uma crença que tu não vai ter clientes, é uma crença de escassez, né? Uma crença de insuficiência. Aí eu entendi. Nossa, aí eu pensei, é isso. Eu estou querendo me frear. Né? E é o que o professor fala. Quando você tá indo, o teu ímpeto é colocar um pé no freio, né? E foi isso que aconteceu comigo. Quando a minha atitude de não conseguir publicar era um pé no freio. Era uma crença de que eu não precisava, de que eu não podia, de que eu não ia conseguir, de que eu não ia ter cliente. Aquela coisa toda. E aí eu vim na minha caminhada assim, passada. Porque começa, né? Quando vem o consciente que tu, putz, grila, então eu não posso mesmo. Gente, o que tá acontecendo? Mas eu vou conseguir. E aí vinha uma voz assim, tu não vai conseguir, não vai ter ninguém. É tenso. E aí isso é a catarse. Isso que é a catarse. Porque o lixo vem querendo te impedir. E tu tem que ter uma força muito maior para entender que isso não é teu. Isso são essas toxicidades, essas crenças que limitam. Essa é a catarse. Bom, resumindo para vocês, eu consegui colocar o Fui Mais Forte, né? Com a ajuda do Ho Oponopono, né? E eu preciso falar do Ho Oponopono aqui, porque o Ho Oponopono me ajudou muito, né? Além de tu receber as ondas do professor, né? Que são as ondas de informação, eu apliquei o Ho Oponopono, né? Eu fiz muito Ho Oponopono para ajudar, para potencializar essa limpeza de memórias, limpeza de crenças limitantes, e foi assim o que, vum, né?
Daí no outro dia, não, minto, demorou 2 dias até que eu fizesse a limpeza, conseguisse entender que eu era capaz, né? E aí publiquei, e aí deu tudo certo, o curso bombou, né? Deu tudo certo. Mas teve mais catarses, teve mais coisas assim, teve um outro projeto também que eu queria executar e não consegui depois desse, né, e eu ficava me amarrando pra gravar, porque era uma aula gravada e eu ficava me amarrando, e eu nunca conseguia gravar a aula, aí eu acordava, hoje eu vou gravar, aí eu fazia 1400 coisas e não gravava, isso também é uma catarse, tá? Isso é uma catarse que ela vem camuflada, pra que tu não faça o que tu tem que fazer. Então, gente, aconteceram muitas coisas. Todas as catarses que eu tive foi nesse sentido assim, ó, de eu querer fazer algo e o meu corpo, tá? O meu corpo físico mesmo me impedir. E eu não sabia como. Quando não era o meu corpo físico, eu ia fazer aquilo e daqui a pouco eu desviava, sem ter a consciência que eu estava desviando. Só que com a ajuda do Ho Oponopono, eu também pude perceber mais coisas. O porquê que eu tava desviando, né? Porque era algo que queria me barrar de eu crescer, me barrar de eu evoluir, me barrar de eu fazer o que eu precisava ser feito, né? E o professor fala muito isso. Existe a diferença do ego e daquilo que eu preciso fazer, né? O ego, ele faz aquilo que ele quer fazer, conforme os interesses particulares dele. E a centelha, ela faz aquilo que é preciso ser feito. Então, isso também vinha muito na minha mente, né? Cada vez que acontecia um desvio ou algo que me impedia, eu me questionava. Eu fazia o Ho Oponopono e aquilo desbloqueava. Agora, né, eu tô na segunda onda, eu acho que faz uns 10 dias que eu comecei a segunda onda, e eu já notei outras coisas. Outras crenças, outros lixos, outras cacas aqui que tem que ser limpa, né? Que na primeira semana eu já deslanchei, assim, um monte de coisa que eu precisava fazer, eu fiz tudo. Aí agora na segunda semana dessa onda eu tô em processo, sabe? E muita coisa tá vindo, muita crença limitante, muita crença, bem diferente das crenças lá do primeiro, onde me dizia que eu era insuficiente. Agora as crenças são outras, de que eu não vou ter suficiente para executar, olha só. E aí também eu tô aplicando o Ho Oponopono. E hoje, acabei de fazer uma técnica e muita memória veio. Muita memória. E então, assim, o Ho Oponopono, né, eu queria trazer para vocês aqui que estão pensando em fazer a ressonância ou que já são ressonantes, o Ho Oponopono é uma ferramenta, assim, ó, que potencializa muito a limpeza de crenças no processo da ressonância harmônica. Ai, gente, era isso que eu tinha para contar para vocês. Compartilhem comigo se vocês também são ressonantes e como tá sendo esse processo aí. Eu quis gravar muito esse vídeo, por quê? Porque quando eu fui fazer a ressonância, eu vi muito vídeo também, né? De como que eram os processos. Então eu pensei, gente, quando eu fizer e eu tiver alguma coisa para contar, eu também vou querer passar para as pessoas, porque isso é uma experiência muito rica, né? Que só quem passa vai saber. Só quem tá passando vai saber. E se você ainda não tá fazendo a ressonância, não tenha medo, né? Porque a gente sente que a ressonância é para nós. E o professor fala isso, né? Se a gente chegou até o campo dele, é porque a gente foi preparado para isso, né? A gente foi preparado. E os conteúdos, eles são muito ricos, é um processo lógico, só que você precisa estar muito aberto, muito desperto para poder se enxergar também. Porque à medida que tu vai estudando, tu vai evoluindo, né? E a evolução, o crescimento, ela não vem sem atrito, né? O professor fala disso. Somente quando tem atrito é que tem evolução, a gente sai da zona de conforto. E aí é que tá, sair da zona de conforto. Então, esses exemplos que eu citei, né, de que eu queria fazer o curso e não deixava, eu não conseguia publicar, era uma forma do meu inconsciente dizer, fica aqui que tá tudo bem, não precisa fazer curso nenhum, né? E quando a gente fica onde a gente tá, a gente não evolui, não cresce. Gente, essa foi a minha contribuição aí no processo da ressonância. Se vocês estão pensando em fazer, eu aconselho muito que façam, porque é uma ferramenta, e o professor diz, né, que é uma ferramenta que ela tá disponível pelo tempo, por pouco tempo. Eu acredito que é o tempo que ele vai ficar aqui, né, não sei, né. E eu não falo em nome do professor Hélio Couto, tô fazendo esse vídeo por mim mesmo, né,
pela minha experiência com a ressonância. Eu vou deixar o link do professor do estudo do Caminho das Palestras oficial para quem tem interesse em começar a estudar, para quem tem interesse em se aprofundar nesse conhecimento, porque é muito rico. É o caminho. O caminho é a evolução sempre. Tá certo? Um beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!